Bom dia, meus amigos. Aqui mais um dia com textos e coletâneas de Erasmo Rosa. Hoje gostaria de ler uma apostila sobre dízimos, onde diz: apostila tudo sobre dízimo. Dízimo, a verdade sobre o dízimo, parte 1. A verdade sobre o dízimo, parte 1, em textos e coletâneas de Erasmo Mota, lido por Erasmo Mota. Vou ler o texto na íntegra e depois vocês fazem seu juízo de valor e chegam às suas conclusões. Este é apenas um texto que eu vou destacar dos vários que eu já postei no YouTube e estou postando na minha página. Então, vamos ao texto. Apostila tudo sobre o dízimo. A verdade sobre o dízimo, parte 1. Pretendo, pela graça de Deus, escrever 2 longos artigos mostrando a realidade do dízimo no Velho e no Novo Testamento. No primeiro, usaremos parte do material conseguido no artigo Teitrant Aptifink, seção 1, etc., e texto de Wayne Garganta, e parte do material de trabalho de Russell Kelly, show de Church Take Think. No segundo, voltaremos a usar mais material do artigo terrestre de Wayne Garganta, seção 2 a 15 e 17, e do livro de Russell Kelly. Nossa única intenção ao preparar esse trabalho é esclarecer e edificar os milhões de crentes brasileiros que estão sendo explorados por pastores inescrupulosos com respeito ao ato de dizimar. Agradeço a Deus porque o pastor da nossa PIBT não faz parte desse grupo de mercenários. Só assim. Só um minutinho. Pronto. Continuando, primeira parte, a verdade sobre o dízimo, fact versus fiction. O dízimo baseado no pacto da fé abraâmica versus condenação à impulsão pelo medo, a qual é opressora e negativa. Isso de Wayne Garganta. Uma nota pessoal do autor. Escrevi este artigo porque durante anos tenho visto as doutrinas ao redor do assunto do dinheiro numa impulsão consideravelmente perversa. Pouco antes de escrevê-lo, ouvi um ministro dizer, abre aspas, o segredo do verdadeiro poder sobre o diabo é o dízimo, e abre aspas, o segredo de uma contínua relação com Deus é o dízimo, fecho aspas. O que achei por demais preocupante é que numa igreja com cerca de 200 pessoas, ninguém hesitava, nem parecia reconhecer que o legítimo evangelho de Cristo estava sendo comprometido. Peguem suas Bíblias, abandonem suas opiniões e vejamos o que ela realmente diz sobre esse assunto. Primeiro, o dízimo antes da lei não era rotineiro, mas voluntário. Os 2 exemplos do dízimo antes da lei, em Gênesis, foram eventos únicos e voluntários, envolvendo mais do que dinheiro. O exemplo de Abraão foi o dízimo entregue uma vez apenas. Dos dispostos de uma guerra, Hebreus 7,2 e Gênesis 14,20. Visto como Abraão havia feito um voto de não tomar pessoalmente qualquer despojo dessa guerra, em Gênesis 14, versículo 22 a 24,
Aparentemente, ele dizimou o que pertencia aos outros, ou o que poderia depois lhe pertencer. Nada existe na Escritura dizendo que Abraão tenha dado o dízimo de sua renda ou riqueza, em tempo algum. Abraão recebeu uma bênção e em seguida deu o dízimo, aparentemente fora de um hábito social, sem qualquer mandamento divino para fazê-lo. Gênesis 14 e Hebreus 7, versículo 1. O exemplo único de Jacó de dizimar foi prometido se Deus fizesse algo por ele. A Escritura não esclarece se Jacó de fato o cumpriu. Gênesis 28 e 22. De qualquer maneira, esses dois exemplos esclarecem que o dízimo antes da lei não era obrigatório, mas voluntário, visto como a Escritura só registra incidentes dessa uma única vez em que o dízimo foi dado antes da lei. Fica claro que essa não era uma prática rotineira, também tendo em vista que Jacó prometeu dizimar o que ele já possuía e lucrava, quer dizer, possuía totalmente, não em crédito ou mercadoria, baseados em hipóteses. Entende-se que ele pretendia dizimar sobre os lucros. Isso é importante e sobre os lucros discutiremos mais tarde. Os que procuram tomar o dízimo estritamente baseado em dinheiro obrigatório e rotineiro, afirmando ter ele existido, abre aspas, antes da lei, fecha aspas, não estão ensinando como ele realmente foi dado, entre aspas, antes da lei. Notem ainda as seguintes escrituras, mostrando a natureza voluntária de como se ofertava antes da lei, em Êxodo 35, versículo 5 e 21, versículo 22, 24, versículo 29. Alguns mestres da obrigação de dizimar usam escrituras exigindo que se traga em vez de dar o dízimo a fim de provar que esta é obrigatório. Como veremos mais tarde, o dízimo na lei era obrigatório, enquanto as passagens que mencionam o dízimo antes da lei dizem que este era dado. Algumas considerações sobre Melquisedeque. Muito tem sido criado sobre o misterioso rei de Jerusalém, em Gênesis 14, pelos mestres do dízimo obrigatório. A realidade, porém, é que no tempo de Abraão, dizimar era uma prática pagã e um ato voluntário especial de aceitar uma regra criada usar o argumento de que o dízimo é hoje obrigatório porque Abraão o deu a Melquisedeque é ridículo, pelas seguintes razões. Primeira, Abraão dizimou voluntariamente os despojos de guerra, não a sua riqueza pessoal. Segunda, não havia qualquer ordem dada por Deus no sentido dele dizimar. Terceira, Abraão já havia sido abençoado pela vitória que Deus lhe dera, em Hebreus 7, versículo 2 e Gênesis 14, versículo 20, 22 a 24. 22 e 24. Nada existe na Escritura que diga ter sido a bênção sobre Abraão o resultado do seu dízimo. Quarta, o dízimo de Abraão foi um exemplo único. A questão do sacerdócio de Melquisedeque é puramente judaica, não é assunto gentílico, visto como os gentios nada tinham a ver com o sacerdócio levítico. Foram os judeus que tiveram problema em aceitar Cristo como o sumo sacerdote, porque ele era da tribo de Judá e não da tribo de Levi, da qual os judeus haviam sido doutrinados que os sacerdotes deveriam sair. Essa é a razão do autor de Hebreus
ter discutido amplamente o assunto em sua epístola. Os judeus, obviamente, não podiam entender o sacerdócio de Cristo, e o autor de Hebreus tentou explicá-lo. Lembrem-se que os levitas pagavam o dízimo do dízimo aos sacerdotes. O autor de Hebreus tentou explicar aos judeus que a tribo de Levi ainda não havia nascido, estava no seio de Abraão, e que eles de fato pagaram o dízimo ao sacerdócio eterno de Melquisedeque, ao qual pertencia Cristo, para assim reconhecer mesmo indiretamente o sacerdócio de Melquisedeque. O autor estava tentando mostrar aos judeus que o sacerdócio levítico era ineficiente e temporário, enquanto o de Melquisedeque era eterno e melhor. Os levitas, ainda não nascidos ao pagar o dízimo através de Abraão, não justificam uma doutrina obrigatória do dízimo pelas 4 razões supracitadas. É difícil os gentios entenderem estes assuntos, por serem eles basicamente irrelevantes à sua citação de Cristo. Os gentios não precisam tornar-se judeus para se tornarem cristãos. E Paulo deixou claro serem errado colocar sobre ele o fardo das questões e obrigações judaicas. Posso garantir que a legítima significação do aparecimento de Melquisedeque em Gênesis 14 é porque Abraão havia arriscado a vida para resgatar o seu sobrinho Ló. Este é o primeiro relato bíblico de alguém tentando salvar um homem com total altruísmo. Lembre-se que Abraão não poderia reter os despojos de guerra e recusou-se a fazê-lo. Sua única motivação para essa guerra foi salvar o sobrinho. Após o registro desse primeiro ato de altruísmo, recentemente o rei de Salém aparece com pão e vinho, comunhão. Abraão passa no teste por ter querido sacrificar-se pelo próximo. Mais tarde, ele estaria concordando em sacrificar o próprio filho, Isaac. E temos aqui novamente o tipo de Cristo, em forma de sacrifício e promessa.